Oi, gente, bom dia. Aqui é o Felipe, né? Para quem não me conhece, eu sou professor e pesquisador de história e queria fazer uma breve reflexão com vocês hoje sobre o dia 4 de novembro. Nós estamos em 4 de novembro do ano de 2022, mas eu quero trazer uma reflexão sobre o 4 de novembro do ano de 1900, quando foi utilizado pela primeira vez num documento oficial o termo favela para designar o espaço geográfico que havia na cidade, que hoje nós conhecemos vários, né, que são as favelas. Foi utilizado por um delegado chamado Enéas Galvão, que era chefe da 10ª circunscrição da polícia e também chefe da polícia naquele ano, né, em 1900. Primeiro, antes uma breve explicação, eu estou falando aqui como um historiador, né? Eu não cresci numa favela, não tenho necessariamente um vínculo além das pessoas, um vínculo direto com a favela, né? Mas eu sou, de alguma maneira, fruto da favela e a gente vai ver o porquê disso. Bom, a favela, uma breve nota histórica, né? A primeira favela que se tem conhecimento foi a favela que hoje a gente conhece como Morro da Providência. E ela foi ocupada basicamente por dois segmentos, né, que tensionaram a sociedade a surgir essas habitações na região do Morro da Providência, que hoje a gente conhece, né, fica no centro do Rio de Janeiro. Na época era atrás de um quartel que tinha do Exército. E ela foi pressionada por dois motivos. Primeiro, a presença crescente de ex-escravos que não tinham aonde morar, né? Então eles precisavam, os espaços formais, vamos colocar assim, de habitação não estavam abertos para eles por inúmeros motivos, questões financeiras, não eram bem vistos, enfim. Era uma época 1900 é uma época de ordenamento urbano muito específico, aonde você ainda o né, mas aonde você queria que determinadas pessoas morassem em lugares X e outras pessoas a moradia mais do que nunca era um lugar de distinção social, né? Ainda hoje mas naquela época isso era um pouquinho mais objetivo. Bom, então havia essa pressão e também os soldados que lutaram na Guerra de Canudos, que quando retornaram não conseguiram a moradia que havia sido prometida quando eles foram lutar. Eles vão se dirigir para a região que hoje é o Morro da Providência e vão começar a habitar lá. E o nome vai ganhar-se o nome de favela na época, porque favela é uma planta que era encontrada na Caatinga, né, lá em Canudos, né, na região que se desenvolveu a chamada Revolta de Canudos. Era uma planta muito comum, chamada favela. Por isso foi esse nome. E em 1900 a gente vai ver pela primeira vez esse termo sendo utilizado num documento oficial. E aí vem um pouco da minha reflexão, né? Feita essa breve nota, a reflexão é olhar para o espaço e para aquilo que a favela é para a sociedade carioca, né? É óbvio que hoje esse termo ele se popularizou, ele se nacionalizou, vamos colocar assim, a gente vai encontrar o termo sendo utilizado, por exemplo, para favelas em São Paulo, para favelas em outras cidades. Mas, naturalmente, há um vínculo muito forte com a favela, as favelas, né, do Rio de Janeiro. E como um bom historiador, eu acho que qualquer reflexão em torno do tema tem que partir daquilo que as permanências, né, que a gente tem, permanências de memória, permanências sociais, entre outras, e as mudanças, né, aquilo que mudou. E como qualquer processo histórico, a favela, enquanto espaço de construção social, histórico, de memória, há suas permanências. Infelizmente, pode-se dizer que parte delas não é um bom legado. Se a primeira vez que um termo foi utilizado na história, né, um documento oficial, a primeira vez foi utilizado num documento realizado por um chefe de polícia, de alguma maneira há uma permanência em entender dessa sociedade hoje, do Estado principalmente, né, do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, né, o governo do Rio de Janeiro, de entender
infelizmente, que a favela ainda é o espaço periférico, ainda é um espaço de criminalidade, o que é uma interpretação totalmente equivocada, né? Diga-se de passagem, a gente teve recentemente um presidente da República que basicamente disse de forma subjetiva que na favela só tínhamos criminosos, né? Infelizmente, ainda esse é o olhar talvez majoritário do Estado para com esse espaço geográfico, que na verdade tem suas características e as suas especificidades. Parece que não é à toa que o Estado se faz mais presente nas favelas através do seu braço armado, através da sua instituição responsável por oprimir a população e não simplesmente manter a ordem, que é a polícia militar. Então a gente tem essa permanência de olhar para a favela como um espaço geográfico pertencente à cidade, mas periférico, marginal. E isso permeia boa parte da política pública do Estado, no caso do Rio de Janeiro, para as favelas. E, inclusive das cidades, dos municípios, por que não dizer? Porque quando a gente percebe as políticas públicas, parece que a favela ela nunca está inserida no plano da cidade. É como se nós tivéssemos muito claramente, como a gente diz aqui, o morro e o asfalto. A gente tem uma política pública de cidade voltada para o asfalto e uma política pública de cidade voltada para a favela. Óbvio que a favela, como disse, tem as suas especificidades e não pode ser uma política pública que se encontra no asfalto, já que eu estou me apropriando desse termo para dizer que há essas duas cidades. É óbvio que há suas especificidades, mas essas especificidades têm que ser tratadas e olhadas de forma a integrar a favela na cidade, e não como uma cidade à parte. Isso é uma permanência, infelizmente, e é uma permanência cruel, de alguma maneira, vamos colocar assim. Do outro lado, a gente tem a favela enquanto um espaço de resistência, não só de resistência cultural, de uma resistência de uma cultura política própria, mas um espaço de resistência de sobrevivência, porque como o Estado em inúmeros momentos abandonou a favela à sua própria sorte, resistir na favela também é sobreviver, literalmente procurando ter as questões básicas, saúde, alimentação. Então é um espaço de resistência de vida, mas e é aqui que eu quero chamar a atenção, é um espaço de resistência de cultura. A favela tem uma voz própria, a favela ela tem uma cultura política e uma cultura popular própria, que hoje, ao contrário das políticas públicas do Estado, basicamente se confunde com o resto da cidade no Rio de Janeiro. Hoje o samba não é mais apenas do favelado. Hoje o samba se faz presente em espaços que antigamente não era possível ver. O funk hoje se encontra em boates, vai se encontrar desde um baile funk com uma entrada gratuita, mas vai estar presente numa boate que tem uma entrada custa 100, 200, 300 reais, enfim. Então, a favela, nesse caso, ela passou de uma resistência a, vamos colocar, se a gente utilizar esse termo, ao ataque. Hoje, como eu disse no início do vídeo, hoje a gente não consegue mais dizer que o carioca, principalmente, não é mais todo carioca, mesmo que não more na favela, não tem de alguma maneira a influência, a troca cultural com a favela. Quer seja nas gírias, nos teatros, na música, nas novelas. Então a favela, inclusive, ela hoje dita moda para o carioca. Não só para o carioca, como ela também exporta isso. Então a favela ela é um espaço de resistência para aqueles que moram lá, mas passou ao ataque. E isso é fundamental, porque através dessa troca cultural da favela, daqueles que são tratados com a margem da sociedade, com pessoas como eu, por exemplo, que não me considero à margem da sociedade, na verdade o Estado não me considera à margem dessa sociedade. E aí eu queria finalizar essa breve reflexão com a passagem de uma música do Bezerra da Silva, Eu Sou Favela.
E é basicamente o último parágrafo, né, dessa música, que diz assim: só quem mora no morro é que pode dizer o que é padecer e se sentir feliz, vendo a nossa semente ali criar raiz. Ouço falar de cadeira, favela, meu berço, minha adoração. Serás sempre saudada nos versos que faço na minha canção. Ouço falar de cadeira, favela, meu berço, minha adoração. Serás sempre saudada nos versos que faço na minha canção. Ainda que eu não seja um favelado ou um cria da favela, eu, com esse vídeo, com essa reflexão, quero ser somente uma voz a somar outras vozes em que observa que a favela faz parte do carioca como um todo e que é mais do que necessário, já passou mais do que da hora do Estado entender a favela não como uma cidade à parte, mas como a cidade do Rio de Janeiro e uma região social, geográfica que possui suas especificidades. Um abraço e até a próxima.